A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Continuação do capítulo 9, do versículo 41 a 50. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois e ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram. Aqui Jesus chama atenção para me considero assim observador do texto para dois pontos. O primeiro são os gestos, as atitudes, o que nós fazemos, principalmente se alguém quiser ser o primeiro, o maior, que seja o último de todos e o servidor de todos. Eu acho que aqui calha muito bem isso. A gente viu ontem que não é obrigado para fazer o bem. Se você faz o bem, não é obrigado você estar dentro da comunidade católica, porque o bem independe, O que Deus quer que nós façamos o bem uns aos outros, estejamos a serviço dos outros. Agora, se você escandalizar, isso significa um tropeço e uma queda grande. Jesus é muito forte aqui com as suas palavras e com muita clareza. Que Jesus não tem arrodeio, como a gente diz, ou rodeios. Ele diz logo que era melhor para a pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Na época de Jesus, o moinho não é como nós temos hoje, na nossa casa para passar o café, o milho, o arroz, como eu. No meu tempo era pilão. Aí depois quem tinha mais condições eu comprava o moinho, A gente vai fazer a canjica hoje, passa no moinho, ou então passa no liquidificador. No tempo de Jesus, o moinho eram duas pedras pesadas que rodavam para triturar o grão, não é isso? Então Jesus usou essa expressão. Era melhor que ele fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, para mostrar assim a radicalidade do Evangelho,
Jesus convida, portanto, a gente a cortar o mal pela raiz. E o escândalo aqui significa alguém na comunidade que se quer colocar-se acima dos outros, né, superior aos outros, maior do que os outros, e que os outros se coloquem como escravos aos seus pés. Isso aqui é um escândalo grande, né? É claro que disso a gente comete outros pecados, né? Porque você quer ser o poderoso, então você usa de todos os recursos, todos os meios para poder subir, né? Até prejudicando o outro, perseguindo, né? E quando Jesus usa essas imagens aqui, que são muito fortes, a gente tem que ver que isso aqui é uma linguagem simbólica. A gente não vai nem cortar a mão, nem o pé, nem arrancar o olho, né? Assim, pegando ao pé da letra, não. Mas é belíssima a imagem que Jesus usa. A mão representa para nós todo um trabalho manual, não é? As nossas atividades, nós agimos com as nossas mãos. Às vezes, quando a gente recebe assim um golpe, se corta um dedo, por exemplo, nós ficamos quase como que inutilizados, né? Antigamente, se você cortava um dedo, você era até aposentado, porque já mostrava que não estava mais com as devidas condições de trabalhar. Mas hoje mudou, né? Um dedo representa muito, mas também não é para ficar assim na aposentadoria, não. O pé indica justamente o seu comportamento, a sua conduta, a maneira como você procede no mundo, como você caminha, né? Como você anda, quais são as suas atitudes. E o olho se refere justamente às cobiças, aqueles desejos, as aspirações, né, os dotes, o que é que você vê e você Tem gente que às vezes coloca comida demais no prato. Eu me lembro quando a gente era pequeno, aí mamãe reclamava que a gente comia com os olhos, né? Não é isso? Então, é porque é coisa demais, que está vendo tudo. Os olhos maior do que a barriga. Está vendo como era a coisa? Então veja que tudo é simbólico. O sal, ele tinha um sentido no início, que não tinha geladeira como nós temos hoje, nem freezer, então servia para guardar os alimentos e eles não apodrecerem. É uma imagem da fidelidade ao projeto de Jesus. Por isso que Jesus disse aqui no final: tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. É isso que Jesus quer. O fundamental do evangelho de hoje é a sinceridade. Por isso Jesus disse que até um copo d'água oferecido terá a sua recompensa. Rezemos. Ó Mestre, desejas o bom andamento da comunidade e que aí se estabeleçam relações fraternas. Por isso, recomendas eliminar tudo o que seja empecilho para seu crescimento equilibrado e frutuoso. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 9, do versículo 41 a 50. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.